Áudio vídeo aula número 12. Tema: a integridade da doutrina cristã. Palavra-chave: doutrina, ensino, instrução dos princípios bíblicos, santificação. Mais do que uma necessidade, é uma ordem. Texto áureo: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Texto extraído da Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Eu realmente acreditava que todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador já sabiam deste plano, mas tenho testemunhado muita gente, até pastores, esquecendo das artimanhas do inimigo e caindo, como patinhos, sendo seduzidos pela beleza e humanidade dos argumentos de Satanás. Façamos um raciocínio lógico e gradual para, no final, podermos visualizar com clareza os métodos e os propósitos do maligno. Não pretendo me deter, ao menos nesse estudo, explicando tais detalhes, mas basta que saibamos que todo aquele que crê será salvo, pois a salvação é dom gratuito de Deus e não vem a partir de nenhuma de nossas próprias obras. Já a santificação é um processo contínuo, onde o indivíduo se separa das coisas da carne e do mundo, buscando aproximar-se do padrão de Deus para o homem. Santo é igual a separado, e podemos encontrar diversas exortações à santidade por toda a Bíblia. Vejamos algumas. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, conforme registrado no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Então, ser santo e santificar-se é seguir o padrão e a vontade de Deus, certo? Você tem alguma dúvida? Diz a palavra de Deus: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? E o que vive em vocês lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, conforme registra Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, texto extraído da Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Vivemos uma época em que as exortações àqueles que estão colocando o mundo para dentro da igreja, buscando formas de evangelismo, de ensinamento e novas doutrinas que não estão amparadas na Bíblia, porém são baseadas única e exclusivamente na experiência, sabedoria e revelação humana, já não surtem mais efeitos. Textos bíblicos têm se tornado verdadeiros chavões, ou seja, a máxima, sempre citados fora de contexto. Exemplo: examinai tudo, retende o bem. Texto registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Porém, novamente, são desprezados tanto o verso anterior quanto o posterior. Vejamos: não desprezeis as profecias, examinai tudo. Retende o bem, abstende-vos de toda a aparência. Veja bem, aparência. Perceba, aparência do mal. Versículo registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 20 a 22. Em algumas versões, ao invés de abstende-vos, usa-se desviai-vos, e em outras até mesmo o termo fugir. Então, ao contrário do que muitas pessoas afirmam, ao detectarmos a simples aparência do mal, devemos descartar o objeto examinado em questão, e não tentar filtrar ou aprender alguma coisa daquele meio. Se estão colocando músicas suspeitas nos cultos de sua igreja para agradar o público jovem, se doutrinas estranhas são aceitas em nome do aumento do número de conversões, cuidado. Se quem decide quando, como e onde uma mensagem será pregada é o público-alvo, ao invés do Espírito Santo, se para ganhar o mundo a igreja está trazendo este mundo para dentro da igreja, se métodos estranhos, regressão, mantras, hipnose, alteração do estado de consciência estão sendo usados, se há amuletos, idolatria, em qualquer aspecto, misticismo, esoterismo, se Jesus Cristo deixa de ser o único intercessor entre o homem e Deus, se as bênçãos só e somente vierem mediante o dízimo e as ofertas,
Se as pregações não são 100% baseadas na Bíblia e 100% dentro do contexto bíblico, se há exibições ecumênicas, se há homossexualismo, divórcio, sexo fora do casamento, tanto entre os membros quanto entre os líderes, se a igreja deixou de ser igreja e passou a ser uma empresa, se há improbidade administrativa, contendas, alcoolismo, prostituição, se as mensagens são feitas para agradar os pecadores ao invés de convencê-los de seus pecados, se textos bíblicos estão sendo retirados de seus contextos para tornarem-se pretextos, se você é um cristão salvo, genuíno e pode identificar qualquer um ou mais dos itens acima citados está ocorrendo em sua igreja, saiba que esta organização definitivamente não está contribuindo para a sua santificação. Porém, as pessoas não parecem levar a sério importantíssimos alertas bíblicos. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O prêmio pela santificação. Como já vimos anteriormente, a santificação é uma ordem, é algo que devemos buscar para a nossa vida através da aproximação e conhecimento de Deus, através de sua palavra. Há, porém, muitos salvos que desconhecem esta obrigação e preguiçosos preferem simplesmente colocar sua fé em tudo que sai de um púlpito, devidamente embalado na linda terminologia cristã. Quem não se santifica está pouco preocupado com a verdade, prefere estar fazendo dancinhas proféticas ou comodamente sentado em um banco de igreja, sorvendo toda e qualquer mensagem que lhe for oferecida. Leamos ainda 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 e 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, ainda 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 2. É tão fácil enganar o ser humano com tantas atividades, visões, deveres e entretenimento. É tão fácil mascarar as verdades e ordens bíblicas sob a bandeira da modernidade e do misticismo religioso, consequentemente misturado com obras do diabo. Ora, vamos abrir as porteiras e colocar os maçons e pastores do nível de Valdomiro Santiago dentro da igreja? Ou melhor, que eles sejam os nossos pastores e líderes espirituais. Vamos mandar o Espírito Santo embora e deixar que o chamado público-alvo determine quando, como e onde uma mensagem será pregada? Vamos distorcer pequenas palavras importantes da Bíblia e, em nome da modernização e da simplificação, alterar os pontos onde se fundamentam esses cristãos? Diremos que as pessoas não são capazes de entender claramente a Bíblia em sua linguagem rebuscada e que isso é necessário para alcançar mais e mais pessoas? Filosofias e vãs sutilezas, não segundo Cristo, mas segundo o mundo e o diabo. O que ensina a filosofia do humanismo? Ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe é apenas matéria e energia moldadas ao acaso. Afirma que o homem não foi criado por um Deus pessoal, mas que resultou de um processo evolutivo. Procura modificar ou melhorar o comportamento humano mediante educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana. Crê que os padrões morais não são absolutos, e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes, que lhes dá prazer ou que parece bom para a sociedade. De acordo com os alvos estabelecidos por seus líderes, desse modo, os valores e moralidade bíblicos são completamente rejeitados. Considera que a autorrealização do homem, sua autossatisfação e seu prazer são o sumo bem da vida. Sustenta que as pessoas devem aprender a lidar com a morte e com as dificuldades da vida, sem crer em Deus ou depender dele. A filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. As Escrituras identificam os humanistas
como os que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, conforme registra Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Todos os dirigentes, pastores e pais cristãos devem envidar seus máximos esforços em proteger seus filhos da doutrinação humanista, desmascarando-lhes os erros e instilando nas mentes deles um desprezo santo pela sua influência destrutiva. Desde os tempos bíblicos, Satanás vem usando os seus agentes a fim de levar o povo de Deus a desacreditar na Bíblia, na divindade e na obra redentora de Cristo. Temos de estar devidamente preparados para detectar e desmascarar suas sutilezas. Sem dúvida, este é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo nesses últimos dias. Os ardis de Satanás. Seus disfarces desde a fundação da Igreja, os falsos mestres vêm disfarçando-se entre os filhos de Deus para disseminar suas heresias. Jesus disse que os mestres do erro apresentam-se vestidos como ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores, conforme registra o evangelista Mateus em seu livro, capítulo 7, versículo 15. Suas estratégias, os mestres do erro, são classificados pela Bíblia como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e agentes de Satanás. Os expositores sectários preocupam-se com a aparência para apresentar o seu movimento como um paraíso perfeito. Os que caem nas armadilhas, uma vez fisgados por eles, dificilmente conseguem libertar-se, por causa da lavagem cerebral que recebem, em razão do terrorismo psicológico, em razão da pressão que sofrem de seus líderes. A perícia dos heréticos são as palavras persuasivas. A conversão ao cristianismo não se dá por estratégia de marketing, técnicas persuasivas ou mensagens motivacionais. A conversão ao cristianismo se dá por resultado da pregação da mensagem do Evangelho. Temos de estar devidamente preparados para detectar e desmascarar suas sutilezas. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo nesses últimos dias. Quando afirmamos que o diabo é assíduo frequentador e até líder de muitas igrejas, muitos entendem e acham que somos fanáticos e até exageradamente radical. E quanto a você, o que acha? Além de não irem para o céu, esses líderes não vão, com certeza, e não deixam as ovelhas entrarem, porque induzem ela à prática do mal, deste câncer implantado na igreja que se chama misticismo contemporâneo religioso. A mais forte característica do verdadeiro cristianismo é o seu forte compromisso com a santidade e as virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois defendemos o aperfeiçoamento da vida cristã através da leitura da Bíblia, da oração e do exercício da piedade na consolação do Espírito Santo. A Igreja deve estar alicerçada nas Escrituras Sagradas para combater com vigor as forças do mal que se levantam contra o Evangelho de Cristo. Toda e qualquer atividade espiritual deve ser examinada e julgada à luz da Palavra de Deus. 10 diferenças entre o verdadeiro e o falso Evangelho. O verdadeiro Evangelho consiste em pregar